I met a woman out in the rain. I thought I would never see her again. Fala galera, tudo bom? Meu nome é Alexandre Leal, aqui da turma de Teofotone de Psicologia. É um prazer estar aqui com vocês falando nesse vídeo aqui sobre a pensadora chamada Neuza Santos Souza. Esse é o tema, né? E a pensadora, a estudiosa que nós ficamos responsáveis, né? O nosso grupo. Bom, nós temos que entender aqui a história dela, a bibliografia dela, o que ela contribuiu e todas essas questões apontadas pela professora. Então, vamos lá, acompanhe aqui comigo. Bom, ela escreveu o livro Tornar-se Negro, que faz o racismo, né, como algo estrutural, que ela é um tema e é um livro que marcou muito a sua história. Ela é marcada também por falta de valorização de materiais, porque não foi valorizado os materiais dela na época dela, né? Normalmente os pensadores assim lutam contra o racismo, foi marcante na vida dela. Entre outros aspectos, né? Colocou esse aqui. Então, começando aqui na bibliografia dela, nós sabemos que ela foi nascida no dia 30 de março de 1948, em Cachoeira da Bahia. Bom, ela foi nascida aqui após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, né? Ali em 1945. Então, tipo assim, foi um momento conturbado. Ela viveu um momento conturbado da vida dela. E aí, com estudo, ela conseguiu passar na medicina na Universidade Federal da Bahia. Então ela se especializou em psiquiatria e psicanálise de orientação lacaniana. Depois disso ela conseguiu com muita luta, com muita batalha ir para o Rio de Janeiro, conseguiu fazer seu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí ela começou a trabalhar lá no Rio de Janeiro mesmo, no jornal chamado Correio da Baixada. E em 1983 ela escreve o grande livro que se torna a marca do trabalho dela, que é o Tornar-se Negro. Bom, e em 1983 nós sabemos que estava acontecendo políticas intensamente ali no país, nosso país, né? Que era assim que acabou a ditadura, o regime militar. Então nós tínhamos as diretas já, nós tínhamos muita polêmica ali nesse meio, nesses anos, né? Que até hoje perdura no nosso país. Então ela lutou nesse meio, né? Um comentário interessante é que ela nasceu mais ou menos ali por volta dos 60 anos de comemoração da abolição da escravatura, né? E ela vem a morrer com 120 anos, né, de aniversário da abolição da escravatura. Bom, um dos temas muito recorrentes no trabalho dela falando sobre vida emocional dos negros, né, que é muito importante. Ela foi uma das autoras pioneiras nesse assunto. Ela fala sobre a identidade dos negros, fala sobre vida emocional. Ela fala sobre essa questão de negação da própria cultura e do próprio corpo para tentar aceitar um padrão da sociedade branca e entre outras coisas. Ela também lançou outros livros, né, que são A Psicose, um estudo lacaniano, e O Objeto da Angústia, em 2005 e em 1991. Então vamos lá, aqui tem as capas dos livros, você pode acompanhar aqui comigo. Aqui nós temos O Objeto da Angústia, A Psicose e O Tornar-se Negro, né, que marcou tanto a carreira dela. Ela morreu em 20 de 12 de 2008, igual aquela curiosidade que eu estava falando para vocês, foi perto do aniversário de 120 anos de abolição da escravidão. Como que ela morreu? Ela morreu de suicídio, ela se jogou, né, da sacada e morreu, ela se suicidou. Não se sabe por quê, o que levou ela a fazer isso, né? A motivação desse comportamento dela, se era uma doença, se era uma psicopatologia, né, pré-estabelecida. Não se tem relatos de amigos sobre isso, né? Só se sabe que aconteceu esse fato, né, com a Neuza. Bom, e antes dela ir, no mesmo ano que aconteceu essa infelicidade, ela escreveu uma carta para o Correio da Baixada falando sobre essa questão da luta, né? Então nós vamos ler, acompanhem comigo, tá? Especial para o Correio da Baixada, em 13 de maio de 2008, diz Neuza. Comemoramos hoje 120 anos de abolição da escravatura negra do Brasil. A abolição da escravidão quer dizer, aqui, fim de um sistema cruel e injusto que trata os negros como coisa, objeto de compra e venda, fins lucrativos para servir à ambição sem fins dos poderosos. A abolição da escravatura quer dizer que fim da humilhação, desrespeito da injustiça. A abolição da escravatura quer dizer libertação. Mas será que acabamos mesmo com a injustiça, com a humilhação, com o desrespeito com que o conjunto da sociedade brasileira ainda nos trata?
Será que acabamos com a falta de amor próprio que nos foi transmitido desde muito cedo nas nossas vidas? Será que já nos libertamos do sentimento que somos menores, cidadãos de segunda categoria? Será que gostamos mesmo da nossa pele, nosso cabelo, no nosso nariz, na nossa boca, do nosso corpo, do nosso jeito de ser? Será que nesses 120 de abolição conquistamos o direito de entrar e sair de lugares como qualquer cidadão digno que somos? Ou estamos quase sempre preocupados com o olhar de desconfiança e desaprovação que vem dos outros? 120 anos de abolição, quer dizer 120 anos de luta dos negros que no Brasil, dia a dia, convivem com o preconceito e a discriminação racial. 120 de abolição, quer dizer 120 de luta contra o racismo, desse país que é nosso e que ajudamos a construir, não só com o trabalho, mas sobretudo com a cultura transmitida por nossos ancestrais e transformada e enriquecida por cada um de nós. 120 de abolição quer dizer 120 anos de luta contra todos os setores da sociedade e da vida cotidiana, nos espaços públicos, nos espaços privados, na Câmara, no Senado, nos sindicatos, no local de trabalho, nas escolas, nas universidades, no campo, na praça e em nossas casas. 120 de abolição quer dizer 120 de luta contra qualquer lugar em que houver um negro que ainda sofra preconceito e discriminação racial. Nesses 120 anos tivemos muitas vitórias, conquistamos muitas coisas, especialmente um amor por nós mesmos, uma alegria, um orgulho de sermos o que somos, brasileiros negros. Negros de muitos tons de cor de pele, efeito da mistura, o que é uma bela marca da sociedade brasileira. Nesses 120 anos tivemos muitas conquistas e temos muito mais a conquistar. Nesses 120 anos vencemos muitas batalhas e temos muito mais a batalhar. Nesses 120 anos comemoramos muitas vitórias e temos muito mais a comemorar. Ela foi uma grande estudiosa, ela deu ótimas contribuições acadêmicas, ela foi ativista social, ela lutava pelo direito dos negros, lutava pela igualdade, pela identidade, pelo negro se ver como negro. Ela foi pouco valorizada, infelizmente, foi pouco valorizada em vida, foi uma grande pensadora. Nós podemos ver também que ela inspirou a atuação de psicólogos sobre questões raciais somente em 2015, anos após a morte dela, pelo CFP. O CFP corroborou a atuação de psicólogos sobre essas questões. Então, nós temos também o coletivo de estudantes Neuza Souza, que foi feito na Universidade do Rio em 2015, também por homenagem e por inspiração do trabalho da Neuza. E também nós temos o CAPS Neuza Santos Souza, de nome, que atende toda a população que necessita de cuidados, independente de raça, credo, cor. Então, o CAPS, ela homenageou a pensadora Neuza Santos Souza. Bom, por que ela teve esse apagamento histórico? Não foi decorrido o trabalho dela, de forma mesmo que ela teve tantas contribuições, foi tão bom o trabalho dela. Então, por que não teve esse reconhecimento em vida, não teve reconhecimento até hoje, tem uma dificuldade? Por quê? Porque houve esse apagamento histórico, Então nós tínhamos na sociedade todo aquele contexto histórico que não permitia, Tava tanto problema político, tanta coisa que as pessoas focavam em outros problemas sociais, não focavam em problemas sociais, E na verdade as pessoas, a população em geral, mesmo que focassem a população, majoritariamente branca e rica que detém o poder, normalmente ela desvia a atenção e tem preocupação, deixa isso de lado e assim vai. Em nosso Brasil, é jogado todas essas questões sociais, infelizmente, debaixo dos panos e vai deixando. Aí um trata, enquanto a sociedade vai se modernizando, um trata, outro trata. E isso aconteceu com o trabalho da Neuza Souza, que ela foi deixada de lado, que ela tratava de questões que, infelizmente, não colocaram em pauta na época e não tem colocado tanto em pauta ultimamente também. Claro que ultimamente começou mais com o desenvolvimento da sociedade, Antigamente tinha toda essa questão. Então nós temos aí nessa cultura antigamente também, até hoje também, mas a cultura que marcava muito mais antes, o embranquecimento, o racismo estrutural, a crise política e econômica, estava saindo do regime militar, teve a questão do socialismo, do comunismo, teve a questão também do regime militar, guerras, Então, foi um período conturbado, foi um período problemático,
né? Então também tem outra coisa que corroborou para esse apagamento histórico, que foi a falta de discussões, né, segmento do tema, falta de valoração da sociedade, mesmo dos poderosos, né, porque falta essa identidade, essa identidade que ela tanto aclama, né, para pegar negro, o que é ser negro. Neuza Santos partiu da hipótese de que o negro tem uma dificuldade de conquistar sua identidade, uma dificuldade de conquistar a partir das necessidades básicas e estruturantes da formação equilibrada do ego, para que o permita a instrumentalização em vista da conquista da ascensão social. Então ela tratava muito dessa questão do negro, identidade, da vida emocional do negro. Conclui dizendo que para ascender socialmente, o negro não precisa de uma identidade negra, porque o negro no Brasil não possui identidade negra positiva que possa afirmar ou negar. Neuza Santos entende que construir uma identidade negra é uma tarefa eminentemente política e que para isso é imprescindível contestar e romper com o ideal de ego que lhe ensinaram a ser uma criatura do branco, sendo a outra possibilidade de tornar-se branco inalcançável. A outrora cria uma ferida narcísica, enfraquecendo ou anulando a sua autoestima. E aí que vem desde muito cedo o racismo estrutural, que naturaliza qualquer tipo de comportamento que promova a discriminação em todas as diversas possíveis esferas da sociedade, desde a economia à cultura. Não foi algo decidido atualmente, não é um processo de fácil aceitação, justamente por estar enraizado historicamente e politicamente desde sempre. Até porque racismo não se manifesta de maneira única, ocorrendo como forma de discriminação direta e institucional, não tão explícita e a menos explícita ainda estrutural. Então nós podemos ver essa questão que ela sempre retrata de racismo estrutural. Neuza Santos relata depoimento colhido por ela mesma nos anos 1980 com vistas a atender à escassez de obra sobre a vida emocional do negro. Descreve o sofrimento emocional do ser negro num país onde se ambiciona ser branco, onde da língua à linguagem tudo repete o status do branco, negação do modo de vida indígena e africano, valendo-se das estruturas da psique de Freud e de sua formação lacaniana, mas muito mais do que isso, valendo-se da sua vivência como mulher negra, em contexto extremamente branco. Neuza dá voz a oprimidos e oprimidas que reverberam em suas falas assuntos, que viveram e passaram por problemas de racismo. Ainda hoje podemos colocar os temas que ela colocou aqui, no que ela escreveu, como atuais, que muitas vezes acabam por acontecer. Aqui vai um trecho da Neuza Santos Souza falando na entrevista do programa Espelho, mencionado anteriormente, sobre essa questão do olhar do negro, numa perspectiva mais singular, sobre a identidade, etc. Começar do princípio sempre é bom, né? Quais são os principais problemas emocionais e angústias da população negra? Olha só, a primeira questão é que é assim um pouco difícil hoje eu falar nos mesmos termos que eu falei do meu livro Tornar-se Negro. Uhum. Talvez naquela época eu pensasse que do ponto de vista da psicanálise se pudesse fazer uma análise em alguma medida do social. Ou seja, a partir da psicanálise se falar em termos genéricos. Então, quando você me pergunta quais são os principais problemas, digamos assim, do negro, digamos assim, ascensão do negro no Brasil, é como se houvesse uma categoria maciça, o negro no Brasil. Talvez, eu acho que nem mesmo para a sociologia exista isso, mas enfim. Mas falando, digamos assim, rapidamente em termos sociais, talvez se possa dizer o negro no Brasil. Mas do ponto de vista analítico, isso fica difícil. Do ponto de vista da psicanálise, que é a minha prática, que é meu mergulho, que é meu cotidiano, é difícil falar isso. Aliás, é mesmo impossível falar isso. Por quê? Porque para a psicanálise só se fala de um por um. Só se fala da absoluta singularidade. Então, quer dizer, o que eu posso, digamos assim, pensar é a partir de cada um que fala dessas questões, a partir de uma elaboração singular dessas próprias questões. Então, eu não posso falar de generalidades. Infelizmente, talvez eu não possa satisfazer em responder positivamente essa questão. Porque a questão analítica, a questão da psicanálise é de como cada sujeito em particular, no caso, cada negro em particular, vai elaborar suas próprias questões. Então não tem uma resposta geral, entende? Então hoje em dia você acha que é mais necessário individualizar mesmo, independente da cor da pele? Ah, sim.
Eu acho que para a psicanálise só existe esse caminho. Porque, a rigor, para você pensar, você tem que fazer, digamos assim, uma certa concessão de generalização. Até se pode fazer isso. Mas, quando você faz isso, você justamente vai falar de generalidades. Em termos mais radicais, você vai falar de trivialidades. Quando realmente você quer dizer alguma coisa realmente incisiva, você parte do caso por caso, do um por um. Bom, então nós entendemos toda essa questão do racismo estrutural, as questões que ela vem falando sobre a identidade negra, sobre essa busca de identidade. Então aqui nesse post antirracismo a gente pode perceber que deu terrivelmente errado a campanha, né? Que eles colocaram assim, que todo mundo é normal por dentro, como se o homem branco fosse o normal. E aí nós podemos ver, né, a questão de que Neuza Santos fala sobre o ideal que o negro tem para tentar se encaixar na sociedade. Ele tenta se encaixar como um branco, mas ele nunca vai conseguir porque ele é negro. E ele não pode se encaixar como negro, porque se ele for negro é um tabu, é uma discriminação na sociedade. Então o negro tem toda essa questão de identidade. Bom, pessoal, é isso, nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. É isso aí. Tchau, tchau.